O livro de Oséias, capítulo 11, verso 9, vai dizer para nós que Deus não executará a sua ira impetuosa, e ele não tornará a destruir Efraim, pois é Deus e não homem, o santo no meio de nós. Então, porque o profeta Oséias, o profeta menor, ele está fazendo uma declaração da diferença do homem para a diferença de Deus. Por quê? Porque Deus promete e cumpre. O homem não. O homem, muitas das vezes, ele desvia os seus propósitos e os seus planos. Então ele diz assim: olha, Deus não executará a sua ira impetuosa. Por quê? Porque isso aí é atributo da carne. Nós, seres humanos, muitas das vezes temos esse ímpeto, né? Agimos no calor das emoções. E ele está dizendo: Deus não tornará a destruir Efraim, porque ele é Deus e não homem. Há uma diferença entre os propósitos de Deus para os propósitos do homem. E ele diz: ele é santo no meio de vós. Sim, ele é separado de todos devido à sua santidade. A gente precisa entender isso, que Deus ele é separado devido à sua santidade, que é um nível que nós ainda não alcançamos. Não alcançamos. Estamos por alcançar. Estamos debaixo dessa orientação. Seja santos como eu sou santo. Então, mas isso significa que ele está próximo da gente. Não significa que pelo fato dele ser santo, ele está totalmente longe, isolado. Não. Ele está próximo, junto, unido a nós, em amor, em misericórdia, em acolhida. Ele nos acolhe, nós temos acolhimento de Deus. Seus atributos são favoráveis a nós. Os atributos de Deus são favoráveis a nós. O livro de Isaías, capítulo 53, 1 e 2, vai dizer: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa, não é, abençoar, para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Então a gente tem a mão de Deus estendida para nós e nós temos os ouvidos de Deus para ouvir o nosso clamor. E ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então aí a gente começa a entender por que os serafins, né, tinham 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto e 2 voavam. Eles estavam ali como protetores, né, como não que Deus precise de proteção, mas eles faziam parte do séquito de Deus, estavam a serviço de todos os atributos de Deus. Então, por isso que Isaías ele foi agraciado quando foi tocado nos lábios pelo serafim em pleno exercício daquela visão. Ele foi agraciado. Por quê? Porque ali, naquele momento, Deus estava movendo na vida de Isaías. Porque primeiro ele se aproximou, né? Primeiro ele chegou e apresentou a grandeza das regiões celestiais. Isaías viu, não só viu a ambientação, mas ele viu o rei. Ele disse isso. Agora, para que Deus vai dar uma visão desse porte, né? Na nossa linguagem popular, desse calibre, para uma pessoa não ter nada, não ter nenhum envolvimento mais? Não. Era porque Deus estava requerendo algo grande da parte de Isaías. Eu já falei no início, era um chamado profético para anunciar o Messias, para falar sobre Jesus. E para falar sobre Jesus, alguém que fosse levantado para falar sobre Jesus teria que ter uma visão da parte desse reino, pelo menos parte. Então, a Bíblia mostra que como as pessoas, elas são imperfeitas, elas têm falhas, ela é exatamente o oposto da santidade de Deus. Deus então agora toca nos lábios de Isaías, o serafim pega lá uma tenaz
e com aquele gesto ele toca nos lábios de Isaías, então ele perdoa pecados e ele retira a iniquidade. Ele retira a iniquidade e ele perdoa os pecados. Nós estamos num mundo onde a verdadeira santidade ela é raridade, quase que virou banalidade. As pessoas não têm dado muito ouvido. Embora tenha um exército de Deus muito grande espalhado sobre a face da terra, tem muita gente orando, tem muita gente se consagrando, se santificando. Mas para muitos, essa palavra santidade nem quer dizer muita coisa. Pessoas querem avançar, querem crescer, mas não querem se retratar, né? Elas não querem se retratar umas com as outras. Lembra do Zaqueu da Bíblia? O Zaqueu da Bíblia foi um exemplo magnífico de retratação. Mas tem pessoas que quando leem e estudam a história de Zaqueu, eles dizem que Zaqueu se empolgou quando Zaqueu quis devolver 4 vezes mais. Caso eu tenha defraudado alguém, eu devolvo. Diz que ele se empolgou. Não, aquilo ali foi uma retratação, sabe? Pessoas que têm dificuldade de se retratar, elas têm dificuldade de entender isso aí. Que o Zaqueu, ele se retratou com a sociedade, com a comunidade. Por que ele se retratou? Porque ele entendeu que realmente ele defraudou. Então ele disse, se eu defraudei, eu vou devolver tantas vezes mais. Então aquilo ali foi uma retratação. E é por isso que a gente, às vezes, muitas pessoas não caminham, porque falta essa parte da retratação. Retratação com pessoas. Nós vamos ver na Bíblia níveis de retratações. Retratações entre pessoas, né? Esse episódio de Zaqueu com Jesus foi algo assim fantástico. Mas nós vamos ver lá com Moisés e as filhas de Zelofeades, que elas tinham direito nas terras na hora da divisão, mas por elas serem meninas, mulheres, elas ficaram de fora. Mas o pai teria parte na herança. Então, quando houve a divisão, elas viram que elas ficaram sem nada e foram procurar Moisés e falam assim, meu pai trabalhou, meu pai se dedicou, meu pai fez isso e aquilo, mas ele é morto e agora somos aqui, as filhas dele. E nós vamos ficar sem nada? Moisés então volta, vai consultar Deus, pede a Deus orientação e Deus então determina que houvesse ali uma retratação. Então a gente vê retratação de pessoas. Moisés então agora faz uma retratação ali. Então a gente vê retratação entre pessoas também. Nós vamos ver também no Salmo de número 51, o Davi se retratando com Deus. Ele fez uma retratação com Deus, né? Ele se retratou ali quando ele fez a sua confissão, que ele confessou os seus erros, os seus pecados. Inclusive o Davi, nesse Salmo 51, até a sua saúde já estava afetada, porque ele carregava uma culpa muito grande. Mas ele pôde dizer, não retires de mim o teu espírito, não retires de mim, torna a dar-me a alegria da salvação. Então ali ele se retratou com Deus e Deus então pôde devolver a ele, né? Porque a retratação é isso, a pessoa se retrata e as coisas são devolvidas. Mas hoje a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão usurpando, se apoderando das coisas um do outro, não é? E não consegue fazer. Paulo, vem aqui à minha memória agora, quando Atos, capítulo 16, quando Paulo foi preso, Paulo e Silas, eles foram presos e na prisão
eles foram açoitados. Aí aconteceu aquele episódio lá do carcereiro, né? Eles foram presos lá porque houve um episódio da menina que entregava revelações, etc. Bom, mas aquele episódio lá do carcereiro, né? O cárcere se abriu, houve uma situação lá e os prisioneiros não fugiram. E Paulo, o carcereiro, quando deu por si, falou assim: olha, fugiu todo mundo. E aí ele já iria tirar a vida dele. E Paulo então, não faça isso, ninguém fugiu, todos nós estamos aqui. Então, ele ele ficou maravilhado com aquilo ali. O que eu devo fazer para ser salvo? Paulo diz então, crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa. Ou seja, a bênção nunca só é para a gente, é para nós e para nossa família, para nossa parentela. Naquele dia ali, então, depois daquele episódio, agora os líderes da cidade vêm, né, os responsáveis, e mandam soltar. E Paulo diz, não. Eu fui açoitado, me bateram, me envergonharam. Eu sou cidadão romano, eu tenho cidadania, vamos dizer assim, romana. Isso não é assim não, tem que se retratar comigo. E a retratação, o que é? É reconhecer aquilo que foi tirado da pessoa. Então a gente vê na palavra de Deus muita coisa maravilhosa, que para Deus de fato agir na vida da gente, nós temos que também dar um passo muito largo, muito grande, né? Em direção a Deus. Porque Deus, ele quer realizar, ele quer fazer, mas a gente tem que dar esse passo para ele. A gente precisa dar esse passo para Deus. Então, nós vamos ver exatamente aqui, nesse livro de Isaías 53, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa, não é? Para que não possa salvar, e nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Então, Isaías, ele foi agraciado quando ele teve lá, foi tocado nos seus lábios. Deus pôde então cumprir uma grande obra na vida dele. A presença de Deus santifica o lugar, nós precisamos entender isso. Moisés, quando viu lá no Monte Horebe, que ele viu isso, ele teve essa experiência. A sarça, ela queimava, mas ela não se consumia. Deus estava ali, a sua santidade foi percebida. E Moisés, ele foi convidado a tirar as sandálias dos pés. Por quê? Porque o lugar ali era santo. Então, o lugar era santo, estava santo, porque Deus se fez presente. Quando Deus está presente no lugar, o lugar é santo, é santificado, né? Então, nós somos imperfeitos, nossa imperfeição afeta o que nós fazemos. Deus é perfeito e sua perfeição está ligado a tudo o que ele faz e governa. Deus não guarda a sua santidade para si. Ele generosamente, ele reparte, né, ou compartilha a sua santidade com as pessoas. E a gente viu o episódio de Moisés que eu acabei de falar. Olha, que coisa maravilhosa, né? Poder ouvir tudo isso, poder aprender dessa maneira e entender que a glória de Deus, ela está aqui nesse exato momento. E que a glória de Deus, ela está aí quando você que está ouvindo e vendo esse vídeo. Nós somos seres imperfeitos, mas nós temos em Deus a oportunidade de sermos santificados, né? E sermos chamados de sacerdócio real e nação santa.